ministérios. Eu vou falar um pouco sobre a perspectiva da Comissão Nacional de Residência Médica. Eu acho que desde o início da manhã, e o que eu tenho ouvido mais nos últimos tempos, são duas palavras principais. Uma delas é desafio. E na apresentação de cada um de vocês hoje de manhã, uma das coisas que eu mais ouvi foi desafios. E realmente é desafiador esse momento que nós estamos vivendo. E a outra questão é muito café, né? E a outra questão, aspecto que a gente tem que considerar é a questão da complexidade. Eu situei aqui para vocês a formação médica brasileira, o que eu considero como o contexto atual. O papel principal aqui a questão central é o Sistema Único de Saúde, que é o que define a atenção à saúde no país, mas ele tem uma série de outros aspectos, instituições e momentos que nós estamos passando, que tem a ver diretamente com a questão do SUS. O próprio Ministério da Saúde, o MEC, a Atenção Primária à Saúde, a Comissão Nacional, as diretrizes curriculares, as novas, as escolas de medicina, as antigas e as novas, o próprio Ministério da Fazenda, que tem a ver com a questão do financiamento do SUS, corporações médicas, como é que isso trabalha com o PSF, ou a Estratégia de Saúde da Família, o Congresso Nacional, que é quem editou a Lei dos Mais Médicos, que a Eliana comentou, a questão nós estamos passando por um período de eleições presidenciais e majoritárias, né, dos governos também. Isso tem um impacto direto sobre a questão da saúde no nosso país. Então, a complexidade é uma coisa que tem chamado muita atenção. Não é uma coisa nova, isso aqui tem, o BMJ, há mais de 10 anos atrás, lançou uma edição só com vários artigos sobre a complexidade do assunto, e até hoje não tem uma solução para a questão da complexidade. O sistema de saúde e o sistema de formação médica é altamente complexo, e isso justamente eu acho que é o nosso maior desafio, de como compor uma proposta no meio dessa complexidade. Dentro disso também saiu agora na Academic Medicine, há pouco tempo atrás, um editorial do Oliver Tenkate, que ele faz justamente essa pergunta: qual é o médico do século XXI? E eu acho que nós estamos passando por um período de perplexidade, no sentido de nós sabemos que temos que mudar a formação, nós temos concretamente um problema de saúde a resolver, nós não sabemos exatamente como, ninguém tem um caminho mágico para nos mostrar. Reuniões como essa talvez nos ajudem a esclarecer um pouquinho mais. E esse é um texto interessante, que é um texto super curto, mas ele levanta mais questões do que soluções. E justamente para a gente pensar como que nós temos que formar o médico nosso tempo, século XXI, que é diferente do que era há 20, 30 anos atrás, ou talvez diferente do que era há 10 anos atrás. E outro artigo saiu também recente, agora, há 2 semanas atrás, no New England, é justamente sobre a questão da inovação. As coisas mais ou menos se interligam, porque, na verdade, como eu estava falando, existe essa perplexidade, a gente tem que ser, de alguma maneira, criativo para resolver esses problemas em termos individuais das nossas escolas, e quando a gente coloca isso numa perspectiva nacional, esse processo se complexifica ainda mais, ou seja, a gente tem que trabalhar essa nossa função como pesquisadores ou professores preceptores, propor alternativas para esse sistema. Isso requer realmente pensamento, reflexão, pesquisa nessa área. A Eliana também comentou já sobre a Lei dos Mais Médicos, mas só para situar para vocês alguns aspectos que eu acho que são interessantes, esse aqui é um resumo da lei, no sentido de a lei, eu acho que ela surge num contexto de uma constatação que o sistema de saúde no Brasil precisa mudar, e precisa mudar rápido, não é um problema que possa esperar muito tempo, e então se instituiu um programa através de uma lei, que foi discutido no Congresso e tudo mais, e que buscava diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias, fortalecer a prestação de serviço em atenção básica no país, isso é um aspecto fundamental, aprimorar a formação médica no país, ampliar a inserção do médico em formação nas universidades de atendimento
no SUS, fortalecer uma política de educação permanente e com a integração ensino-serviço, promover troca de conhecimentos e experiências entre os profissionais de saúde e aperfeiçoamento médico para atuação em políticas públicas no país. E, por fim, estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS. Ou seja, é um programa realmente amplo, não é um programa que muitas vezes a gente confunde, inclusive a própria opinião pública confunde o programa dos Mais Médicos só com os médicos intercambistas ou médicos cubanos. E, na verdade, é uma má informação, a gente faz questão de reforçar que o programa Mais Médicos ele tem uma série de eixos orientadores. Tem um eixo para a questão da graduação, da residência médica. É um programa que enfatiza sobremaneira a questão da atenção primária à saúde, ou atenção básica, como sistema estruturante do sistema de saúde, que é o nosso SUS. O projeto Mais Médicos para o Brasil, que então é uma parte desse programa como um todo, e também tem a questão de novos cursos, no sentido de suprir essa carência que nós temos em termos de formação médica. Qual é o impacto disso na formação médica? Em primeiro lugar, também já foi reforçado, 30% da carga horária do internação desenvolvidos na atenção primária em serviços de urgência e emergência. Tem essa avaliação específica a cada 2 anos, isso é importante porque não é um projeto acabado, ele tem que ser modificado ao longo do tempo. Universalização da residência médica em 2018, esse para nós, é o grande desafio a ser vencido. Nós temos que, para chegar em 2018 com vaga suficiente, a gente tem que fazer um aumento gradativo. Existem, claro, alguns programas de residência médica com acesso direto, que são genética, medicina do tráfico, assim por diante, mas todos os outros terão um ano obrigatório, pelo menos um ano obrigatório, em medicina geral de família e comunidade, para todas as outras especialidades. Esse também é outro desafio. Estabelecimento do contrato organizativo de ação pública em ensino-serviço, que eu acho que é um grande instrumento que pode regular melhor essa relação entre o sistema de saúde e os centros formadores. Hoje em dia, o sistema de saúde ele é uma responsabilidade essencialmente do município, que troca a cada 4 anos em função de uma gestão municipal. O que se busca é ter uma certa estabilidade dentro desse contrato, inclusive com possibilidade de pagamento de bolsas de preceptoria, não só para os médicos, mas inclusive para outros profissionais que atuam na formação dos médicos e de outros profissionais da área da saúde, que é um grande desafio também. A residência médica, então, só para comentar assim, alguns dos desafios que estamos falando, em primeiro lugar, integrar a residência médica, em primeiro lugar, as diretrizes curriculares dos cursos de medicina, que foram recentemente promulgados, que dá essa ênfase em atenção primária à saúde, e integrar também o próprio Sistema Único de Saúde. Existe esse movimento do próprio Ministério da Saúde, que assumiu que é um papel regulador do sistema há pouco tempo. Ele diz assim, nós precisamos de tal médico, qual é o perfil do médico que nós precisamos? Bom, eu estou pagando as bolsas, eu tenho o direito de regular isso, que é uma coisa relativamente nova no país. E nós temos também como desafio avançar numericamente, então, em termos de universalização das vagas, pelo menos 16 mil egressos, esse é o cálculo que estamos pensando. Preenchimento das vagas ociosas, aí infelizmente ainda temos um número grande de vagas ociosas nos programas de residência médica, por exemplo, medicina de família e comunidade, que é a nossa grande necessidade. O nosso índice de ocupação está em torno de 30%, que é muito baixo, então a gente tem que trabalhar com alguma política indutora para isto. A gente também tem que trabalhar qualitativamente, ou seja, com critérios definidos, sistema de monitoramento e integração com as sociedades e especialidades. Felizmente, nós estamos fazendo esse processo de aproximação. Há interesse de todas as especialidades médicas, ou as sociedades de especialidades médicas, no sentido de qualificação dos próprios programas de residência. Estamos trabalhando para que as visitas de verificação, as visitas de credenciamento de programas sejam acompanhados também por essas sociedades. Temos que trabalhar na atualização do rol de competências de cada especialidade e na integração entre elas. Hoje em dia, o que a gente sabe?
há um grande desconhecimento sobre o profissional que trabalha em atenção primária à saúde. O médico de família, o desconhecimento é muito grande sobre o que ele faz, de fato. O que a gente não quer é ter duplicação de atividades, ter uma competência na atenção primária e na atenção secundária, a gente tem que trabalhar de uma maneira integrada com elas. E o último aqui, no processo de repensar a maneira como formamos os médicos especialistas. Qual é o papel do médico especialista dentro do sistema? Hoje em dia, existem distorções, médicos especialistas, ou médicos especialistas focais, atendendo em atenção primária à saúde. Isto cria um descompasso. É ruim tanto para o paciente que é atendido, quanto pelo próprio especialista que vê o seu recurso desperdiçado. Como estava falando antes, existe esse desconhecimento da medicina de família e comunidade, ou da atenção primária. Nós estamos trabalhando agora nas definições de competências, então, o que realmente faz isso? Cada um desses profissionais. Um outro foco que é fundamental, a questão da formação dos preceptores. Nós já estamos pensando num aumento de vagas de residência. Obviamente, a gente tem que aumentar o número de preceptores e qualificar esses preceptores. Nós não temos preceptores suficientes hoje para isso. E, por isso, com certeza, a gente temos que trabalhar com algumas políticas indutoras para que essas vagas sejam preenchidas. E, por fim, estruturação administrativa que dê suporte a todo esse processo. Eu estou falando aqui da estrutura da própria Comissão Nacional, que ainda não consegue dar conta de todas as demandas que são solicitadas, inclusive com sistemas de informática, assim por diante. E, por fim, esse é o último slide, tentando só sistematizar o que na minha opinião, são os grandes desafios. O primeiro deles é trabalhar com planejamento, e é um planejamento a longo prazo. A Eliana falou que nós estamos trabalhando já com 2026, o que nós vamos fazer até lá. Isso não é simples de fazer, especialmente pelo volume e pelas dimensões do nosso país. Outro é usar nossa capacidade técnica, e por isso que eu acho que as universidades têm a obrigação de trabalhar com isso. Eu acho que se passou um tempo, ano passado especialmente, com conflitos muito grandes entre as corporações e o governo, no sentido dos mais médicos, em vez da gente juntar e trabalhar de uma maneira mais de parceria para tentar superar isso. Felizmente, eu acho que as universidades brasileiras e os grupos de residência têm essa capacidade de avançar nisso. E a outra questão, que para mim também é fundamental, a gente tem que ser criativo. Sempre me lembro do professor Henrique, que é um professor da Universidade Federal do Ceará, que ele sempre diz assim, nós não queremos mais do mesmo, nós queremos inovar em termos de educação médica, a gente tem que usar essa nossa capacidade técnica justamente para isso. E o último aspecto, que não menos importante, que envolve necessariamente uma habilidade política, de como negociar com todas as partes envolvidas, no sentido de criar um clima que a gente consiga avançar, ou seja, gastar a energia necessária para avançar e não para ficar travando todo o processo. Acho que era isso que eu queria falar muito rapidamente, só dar um toque sobre a residência médica. Tá bem? Muito obrigado.